Mas então as festas cristãs, o pessoal nem comemora, não sai na rua. Olha, se você pegar a Índia, por exemplo, e o Nepal, o único feriado cristão que há a possibilidade de você fazer alguma manifestação pública é o Natal. E ainda nessa época acontecem muitos problemas. No Paquistão agora, que está chegando a época de Páscoa, o Natal também é muito celebrado, mas agora acontece algo assim que eu particularmente acho incrível e um ato de coragem por parte dos paquistaneses. Eles fazem uma semana de preparação, onde todo dia eles saem, vão em algum local, falar uma das palavras que Cristo falou antes de ser crucificado, e no dia da ressurreição, que a gente comemora a ressurreição, que é no domingo de Páscoa, eles saem às ruas 4, 5 horas da manhã, em todas as cidades, grandes centros de Paquistão, para celebrar e dizer Cristo vive, Cristo ressuscitou. Mostrando o rosto para todo mundo. Mostrando o rosto, com palmas, com a cruz, a gente diz sem nenhum tipo de medo, mas eu tenho por certo que dentro do coração deles há algum medo, mas eles o fazem por testemunho, né? Por testemunho e coragem cristã. Eu imagino assim que para um homem não é fácil, para uma mulher não é fácil, mas e uma criança? Como é que fica a situação de uma criança na escola, na comunidade? Como é que é isso? Isso é uma coisa, a gente vê muita pobreza, principalmente nas vilas, a pobreza é muito grande. Tem alguns números, né? Eu não sei se eles são oficiais, eu não vi um número oficial desse em algum site do Paquistão ou da Índia, aproximadamente 70%. Tanto no Paquistão como na Índia. Então, o nível de pobreza é muito grande. E crianças, nós temos testemunhos de crianças, por causa de serem cristãs, por exemplo, no Paquistão, que já sofreram bullying, espancamento e até morte por irem compartilhar a bica, né, de água dentro do colégio, porque essa água foi profanada porque eles eram cristãos. Essa é exatamente a história da Asia Bibi, né? Que é uma personalidade que ficou muito famosa. Sim. Acho que vocês, talvez a maioria já ouviu falar. A Asia Bibi ficou muito famosa justamente porque ela foi tomar água num lugar que para ela era natural, estava com sede, vou tomar água. E eles não aceitaram que ela fosse tomar água, depois acusaram ela de outras situações que ela não tinha cometido, acabou presa. E eu não sei se tu sabes, Marcelo, por quê, eu não lembro isso aí. Ela deu uma comoção internacional por conta dela, ela acabou sendo solta, né? E fugiu, né? Acabou fugindo. Como é que eles descobriram que ela estava presa? O que aconteceu? Isso eu não sei te dizer exatamente de onde originou essa propagação, essa explosão mundial. Mas o que aconteceu, eu até anotei isso aqui para poder passar para vocês, para que vocês tenham uma ideia. Mas é a mesma história das crianças, é o que se parecido. vive, né? O que aconteceu? Ela estava num dia de muito calor trabalhando, junto com outras pessoas no campo, e tinha pessoas de outras religiões lá, né? E o que aconteceu? Ela foi tomar água e eles disseram que ela estava profanando essa água. E ele começou uma discussão, conversaram entre eles, e ela não falou nada do profeta deles, né? Mentindo, acusaram ela. Então ela foi para a cadeia na cidade de Multan e ficou praticamente quase 10 anos presa. E isso virou uma comoção nacional, porque um governante, deixa eu ver onde é que está o nome dele aqui, o governador de Punjab, chamado Salman Taseer, e um ministro das minorias chamado Shahbaz Bhatti, que era cristão, começaram a defender ela. Entendi. E essas duas pessoas foram mortas. Eles mataram o ministro e o governador e esse ministro foram mortos porque defenderam ela. E eu imagino que, se a coisa é dessa maneira, os professores lá também não devem ter a maior simpatia pelas crianças, né? Então, como é que tem perseguição do professor contra crianças também? Tem. O que acontece, os relatos que a gente tem recebido de outras organizações que passam por lá, e nós, quando estivemos presentes, e nas nossas conversas com o nosso coordenador, é que elas sofrem bullying no colégio. E o que há? Há tipo um levante entre esse outro grupo religioso de impedir que as crianças cristãs consigam passar nos exames. Então, a partir do professor... Evidentemente, acaba acontecendo esse tipo de situação ainda, de travar a live e tal. Pessoal, se vocês puderem, deem um F5 e ela dá um refresh aí, ela renova a live para vocês. E a gente espera aí que a live continue no ar, né? A gente não está
citando grupo nenhum, a gente só está aqui mencionando o que acontece com os cristãos lá, né? Sim. Agora, quem é que está fazendo isso aí é melhor a gente nem mencionar, né, Marcelo? É verdade. Teve uma história, Marcelo, até anotei aqui para não esquecer, de que tem escravos no Paquistão, né? Isso até é público, né, que tem escravos lá. Agora, a maioria dos brasileiros não faz nem ideia de que isso aconteça, né? Verdade. Como é que é essa história? Vocês já ajudaram a libertar escravos? Eu não fazia ideia de que ainda hoje, né, se escravizava pessoas. O Paquistão ele tem uma população de aproximadamente 247 a 248 milhões de pessoas, e há, por números registrados num site chamado tribune.com.pk, que é um site de notícias de lá, um ativista paquistanês que advoga, que luta pelas causas sociais, ele fez um post para falar sobre os escravos invisíveis do Paquistão, que nem lá e nem na Ásia, e muito menos aqui no Ocidente, se sabe sobre eles. Então, há números aproximados que desses 247 milhões, há aproximadamente mais de 20 a 25 milhões de pessoas. Isso, de todas as idades. Tem de todas as idades, crianças. O que uma criança escrava faz? Com o que ela trabalha? Ela trabalha, do assunto que a gente vai apresentar e colocar para vocês aqui, sobre o Projeto Freedom, elas trabalham na fábricas de tijolos, junto com as suas famílias. Né? Fábricas antigas, porque hoje para tu... Muito antigas, muito antigas. Então, desse número que eu estava falando para você antes, de 20 a 25 milhões, aproximadamente 4 a 4,5 milhões de pessoas trabalham nessas fábricas de tijolos. E segundo o site da Gospel Prime e do Guia-me, 80% desses 4 a 4,5 milhões de pessoas são famílias cristãs, que são submetidas a esse trabalho escravo nessas fábricas de tijolos. E lá tem crianças, jovens, adolescentes e famílias inteiras, e em alguns casos é até geracional. E como é que a pessoa vai parar na escravidão? É por uma dívida? Geralmente é por uma dívida, porque eles vão trabalhar lá, tem pouca condição financeira, às vezes ele faz um empréstimo para casar, ele precisa de algum empréstimo para um momento de enfermidade, ele precisa comprar alguma coisa urgente, ele faz o empréstimo junto ao seu patrão, no caso, né? Certo. Que é o senhor ali, feudal paquistanês, como a gente chama, né? E do que acontece? Quando ele consegue receber ali, com muito suor, esse montante que ele vai pagar, o senhor diz para ele, não, agora é 3 vezes mais caro. E são valores altos que iniciam isso aí, por exemplo? Às vezes é $50, $100, 150, que acaba depois se tornando uma bola de neve, $1.000, 1.500. Nós libertamos uma família no final do ano passado, em dezembro, quando estávamos em viagem, que estava devendo $1.900. E se não fosse vocês, ficariam o resto da vida. Continuariam lá escravos, continuariam lá sofrendo. E o problema maior é que eles ganham entre $4 a $5 por dia para fabricar entre 800 e 1.000 tijolos por família. E uma criança não vai ganhar nada. E se eles não conseguirem alcançar esse número, entre 800, 900 ou 1.000 tijolos, esse salário de 20 a 25 reais por dia vai diminuir. E aí não come. E desses 25 reais que eles recebem, pasmem, 80% retorna para o patrão, porque é o patrão que compra a comida e o patrão que dá o aluguel para eles, literalmente, o local para eles morarem. Então, não há possibilidade de eles conseguirem, com pouco que eles ganham, levantar o recurso, e mesmo que eles consigam, quando chega na hora de pagar, eles levam um strike, né, muito grande por causa dos juros. E o que acontece se a pessoa se negar a trabalhar, ou se ela se nega, não vou pagar e não vou trabalhar para ti? O que acontece? Olha, eu acredito que a coisa pode ficar um pouquinho mais séria, né? Pode sofrer agressão, pode ser a polícia entrar em cena. Porque é lei. É lei. Na verdade, assim, pelo que eu estava lendo nesse site ali, desse ativista paquistanês, o governo até está ciente, mas ele fecha um pouco os olhos. Então, na verdade, não é que é legalmente permitido, mas é tolerado. É tolerado por quê? Porque esses senhores são os senhores que desenvolvem business, desenvolvem negócios e estão, de certa forma, trazendo desenvolvimento para a comunidade
paquistanesa, mas a realidade que essas pessoas vivem é muito drástica, né?